primeiramente quero agradecer, né, a Nhanderu, depois agradecer a todo mundo que está nesse projeto, né? Enfim, eu sou Guarani Nhandeva, né? O meu nome é Alexandro da Silva, mas todo mundo me chama de Alex, né? E tem algumas pessoas que me chamam de Guri, né? Guri é um apelido também de infância, né? Mas Guri ou Alex, né? E até prefiro, né, esses dois, porque Alexandro sempre dá confusão de nomes, né? Então as pessoas me chamam de Alexandre, Alessandro, Alejandro, enfim, essas coisas todas. Como eu disse, sou Guarani Nhandeva, né? Eu nasci no território do Pinhalzinho, né? Território indígena do Pinhalzinho, né? Lá perto de Tomazina, município de Tomazina, né? Toda a minha infância foi no território do Pinhalzinho, né? Com os meus pais e com a minha mãe, né? Toda a família. Vivi lá, né? E saí de lá somente para estudar, né? Que foi em 2008 que eu saí do Pinhalzinho, né? Tive uma trajetória acadêmica que foi o começo, né? Lá em 2008. Mas toda a minha infância, trabalho, tudo que eu aprendi com a família, com meu pai, com minha mãe, foi no Pinhalzinho, né? Desde que eu me entendo por gente, assim, onde eu nasci foi Pinhalzinho, né? Então, foi lá meu lugar de formação, de período criança, adolescente, né? Então, foi lá. Como eu disse, eu saí de lá, né? A minha primeira universidade, na verdade, quando eu fui pro espaço da universidade, não foi a UEL, né? Foi a UEM, né? Estudei na UEM Administração, até acho que o sétimo período, eu acho assim, quase terminei a administração, porque depois da UEM eu vim para a UEL, na verdade, de transferência, né? Até porque minha esposa, ela foi para lá, né? Minha esposa, ela era da UEL, foi para a UEM, acabou indo para lá, teve que voltar para o primeiro ano, né? E depois voltou para a UEL para voltar para o quarto ano, porque seria muito perverso você ter que voltar para o primeiro ano, sendo que você está no primeiro ano, no quarto ano aqui na UEL, né? Então, daí ela veio primeiro, depois eu vim, né? E aí continuei aqui na UEL, a ADM, né? Aí aqui eu conheci o Wagner pessoalmente, né? Porque eu não conhecia o Wagner, eu via falar do professor Wagner, mas a gente fez um trabalho junto, né? Ele e o Márcio, né? Então a gente escreveu um trabalho, né? Depois foi publicado pela revista lá da Getúlio Vargas, né? Que era uma revista importante de administração na época, né? Mas enfim, não terminei a administração, né? Em 2014 eu cheguei na UEL, né? Eles me aceitaram de transferência, né? Mas foi um período assim que eu tinha que dar conta de toda a graduação, assim, num ano, porque senão eu jubilava, né? Depois eu acabei parando, né? Eu trabalhei também aqui em Londrina, quando eu cheguei, eu trabalhei no Fato, né? De repositor, enfim, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, mas era muito corrido. Eu acabei em 2014, final de 2014, acabei parando de estudar. E aí que começa o período do ciclo, né? Em 2015 eu fiz o vestibular. E daí em 2015 passei na UEL e vim, né? Em 2016 eu comecei o ciclo. Em 2016 eu comecei a fazer o ciclo, né? Fiz a autobiografia, mas foi escrito, né? Na época lá, com a professora Ana, né? Que foi uma das minhas professoras. E aí nesse período eu também conheci o Giovanni, né? O Giovanni é professor das ciências sociais, me aproximou e falou das ciências sociais e eu gostei assim, sabe? E fui me identificando com o curso, né? Em 2017 eu acabei entrando para ciências sociais, mudando, né, de área, enfim, bem diferente da ADM com ciências sociais, né? Eu acho que mais pela questão do que eu acho que trabalhava em relação a conteúdo, né? A administração era algo muito voltado, eu diria que era muito voltado para algo, como que eu falo? Sei lá, você tinha que você tinha que terminar a graduação para trabalhar numa grande empresa, ou você tem que ser empresário, enfim, eu acho que isso era muito longe da minha realidade, né? Ou seja, era uma visão da questão muito privada, sabe? Muito
daquilo que é muito particular, né? Enquanto que como indígena a gente vê algo como coletivo, né? E as ciências sociais ela foi, e aí quando o Giovanni começou a falar da antropologia, da sociologia, da ciência política, né? E aí foi me veio uma provocativa, né? Nossa, eu acho que essa é a minha área, né? Eu não tenho, essa é uma afinidade comigo, né? E daí por isso que eu falo, o Alex da ADM é um outro Alex, e hoje o Alex que se formou em Ciências Sociais é outro, bem diferente, né? Então esse processo de amadurecimento também, principalmente amadurecimento de reconhecimento de identidade, ela passa pelo ciclo, depois vai para o curso, né? Quando eu comecei o curso, acho que foi o período assim que eu mais me dediquei assim, com relação à temática indígena, à visibilidade indígena na universidade, né? Então, aí eu lembro assim que quando eu entrei na UEL em 2014, na época de ADM ainda, aqui tinha 2 representantes, que era a Inauê e o Elon, né? Que hoje eles estão lá em Curitiba, né? Mas eles foram um dos primeiros assim que começou essa luta na universidade, né? E eu fui aprendendo com eles também, né? Aí chegou depois que eles saíram, eu acabei meio que assumindo esse posto da liderança, né? Dos alunos e fui representante. E assim, chegou um momento assim que eu estava quase me debruçando em várias coisas assim ao mesmo tempo, né? Vários projetos, indo para as escolas aqui de Londrina, falar dos indígenas, falando em palestra, né? Dando formação para os funcionários, né? Aqui de Londrina. Então eu fui me debruçando por um monte de coisas assim, né? Que também foi um crescimento para mim, né? Aprender talvez há uns 10 anos atrás eu não faria isso, não viria aqui gravar com vocês, porque eu teria muita vergonha assim. Então esse processo de amadurecimento também, de ter que falar, de ter o contato com o outro, né? Também nesse processo de graduação foi me ajudando, né? Com mais facilidade, né? De comunicar, de falar e de falar principalmente da temática indígena, né? Quando eu entrei no ciclo, então eu já sabia alguma coisa do que seria a graduação, né? Mas nem por isso o ciclo deixou de ser de importância na minha trajetória, né? E tanto é que fazendo uma avaliação dos 2 ciclos anteriores a mim, né? Que 2014 e 2015, foi uns momentos assim que surgiu principalmente para a união dos estudantes, para se conhecerem também, né? Porque até então nós íamos, né? Os estudantes chegavam, entravam aqui na UEL e cada um ia para os seus cursos, né? Sem saber quem que era Caigangue, quem que era Guarani, né? Quem que eram essas pessoas, né? Quem que eram esses indígenas? Então, o ciclo deu essa proximidade para a gente se conhecer melhor, né? Ou seja, o ciclo vai trazendo, vai criando vínculo, né? Eu acho que uma das lutas importantes que 2015 saiu do ciclo, eu não era do ciclo, mas eu estudava na UEL, né? Fazia ADM ainda, né? Eu não tinha parado ainda da ADM, mas eu estava em ADM. Foi a nossa ocupação. Na época ainda era a Inauê e o Elon, né, que eram os representantes nossos aqui na UEL, foi a ocupação nossa mobilização para ocupar a SET, né, a SET em Curitiba, e a gente ocupou na época para o aumento da nossa bolsa, e atraso, estava vendo atraso de bolsa em outra universidade. Então foi um momento que a UEL, as outras demais universidades, a UEM, a Unespar, a UniOeste, alunos dessas universidades da Federal, a gente se encontrou lá, e as lideranças, né? As lideranças, os caciques, alguns caciques nos ajudaram, né? Algumas aldeias foram também para ajudar a gente a ocupar, e de fato a gente ocupou, né? E assim, eu lembro assim que a gente ocupou, chegamos muito cedo lá na segunda-feira, né? E assim, a gente foi numa semana assim que teria feriado, acho que se eu não me engano, na quarta ou na quinta, se eu não me engano. Então a gente tinha que resolver isso já, né? Quando a gente ocupou,
É, assim, aí a gente foi percebendo que quando a gente ocupou a 7, né, para esse aumento de bolsa, a gente conversou com os... Na época era secretário, né? O secretário lá que era da 7, né? Secretaria como é que é? Secretaria de Tecnologia e Ciência, né? Seria isso, a 7, né? A gente tá falando da 7 aqui, às vezes as pessoas não conhecem, né? Mas é ela que cuida das bolsas das universidades, das bolsas indígenas, né, também, né? E assim, aí a gente ocupou esse espaço da 7, né? E foram momentos assim muito rápido para se resolver as coisas, né? Porque a gente chegamos de manhã, a gente se encontrou com os demais parentes, falando para organizar como que seria essa ocupação, né? Acho que foi 2 horas, a gente entrou e ocupamos a 7, né? E ficamos em frente, depois o secretário chamou para uma conversa, ele queria, na verdade, 10 pessoas para conversar e a gente não, na verdade, naquele momento ali a gente falou, não, a gente quer que entre todo mundo, né? A gente quer todo mundo, tem um auditório lá grande, cabe todo mundo, né? E ele deixou entrar, né? E aí a gente ocupou a sala, quando ele deixou entrar, a gente... Na época o Eloy estava, né? O Eloy também foi um estudante, né? Hoje ele não é mais, mas ele falou assim que a partir daquele momento a gente estava ocupando o espaço, né? E a gente sairia daquele espaço só quando resolvesse o problema das bolsas, né? Enfim, teve bastante, assim, pessoas falando, não, vocês não podem ficar, vocês têm que sair, né? Mas não teve acordo. Tanto é que depois o secretário foi lá e resolveu, na verdade, toda aquela questão de bolsa, de aumento de bolsa, em menos de 1h30 ele resolveu tudo. Sendo que teve universidade que estava sem receber há 1 mês, 2 meses, sabe? Então ele resolveu tudo assim. Em pouco tempo, assim, sabe? Então, e naquele momento a gente acabou pedindo aumento de bolsa também, né? Que daí depois teve esse aumento, né? Em 2015, um aumento de bolsa, né? Para os estudantes indígenas. Só que daí eu lembro disso porque isso foi... o ciclo ajudou a gente a se organizar para fazer isso, né? Contactar outros estudantes. E o ciclo, ao mesmo tempo, ele fortalece a questão do conhecimento não só da universidade, mas o conhecimento dos projetos, do que tem na universidade, porque normalmente, acho que vocês fazem isso bastante, mas quando tem eventos relacionados a indígena, o ciclo está lá para presencialmente, para mostrar, né? Eu acho que isso é importante, né? Para esse fortalecimento de identidade, né? Então, se a gente entra como indígena, a gente sabendo que a gente é indígena, mas o ciclo ele tem esse pontapé de dizer assim, poxa, você não é só indígena, você tem resistência, você é identidade, aqui tem seu espaço, a universidade é seu espaço, né? É como se estivesse nos encorajando, né? Nos provocando, né? Isso que eu falo, né? Acho que provocar. Eu sempre falo, né, que eu não quero que os professores façam por mim, né? Eu não quero que eles façam, não é porque é indígena, né? Eu não quero que eles fazem as coisas por nós em nosso nome. Eu quero que eles nos provoquem a fazer, sabe? Provoque os indígenas a fazerem, porque é isso que a gente quer, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Essa provocação, né? E o ciclo faz isso, né? Além de ensinar, ele nos provoca, né? A pensar no que é ser indígena, né? Como que eu tenho que ser... Como que eu posso, a partir do ciclo, me posicionar perante a universidade quando eu for para o curso de graduação, né? Como que eu vou fazer para levar essa visibilidade não só para a universidade, mas para fora da universidade, né? Então, o ciclo ele nos ajuda a fazer isso, né? E foi através do ciclo que eu entrei eu estava no ciclo ainda quando eu entrei no primeiro projeto de extensão, né? Na época, né? Então, enfim, eu entrei. Aí depois, no segundo ano, eu fui de novo, né? Então, tem esse amadurecimento, né? De tudo que... e aí eu sempre falo, né? Hoje eu estou numa direção de escola, né? Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi pela graduação, foi pelo ciclo, foi pelos professores, pelos amigos que me acompanharam, né, que me ensinaram também, né? Então,
que acompanha os indígenas, né? Que eram outros indígenas, mas enfim, que nos fortalecia nesse processo de luta, né, na universidade, né? Então eu sempre lembro disso, né? De todos que passaram comigo e que me ajudaram, né? Então, se eu me tornei, sei lá, um diretor, se hoje eu ajudo a falar de educação indígena, foi nesse processo, né, de graduação também. Que o ciclo ajudou, né? Bom, hoje eu estou na direção de uma escola, né? A escola ela é do território Voporã, né? Que é lá no Posto Velho, né? Posto Velho ele fica perto de Bandeirantes, ele é um município de Abatiá, né, no norte do Paraná, aqui norte pioneiro. É um território de retomada, né? Ele não é demarcado ainda, é um território de retomada, mas tem escola, tem posto de saúde. Não é um território pequeno porque não é demarcado, né? Então eu trabalho nessa escola chamado Nimboiatã Avatiropé, né? Colégio Estadual Indígena Nimboiatã Imburovitch Avatiropé é o nome da escola. Entrei esse ano, né? Lá na direção. E como eu falei, se eu estou na direção, se eu sei sobre educação indígena, as coisas que eu sei, né, graças a esse período, né. Eu trabalhava até então, né, antes de ser diretor, eu trabalhava no Apucaraninha, né. Eu trabalhei na Apucaraninha, eu entrei no Apucaraninha na época de graduação, porque eu fiz todos os meus estágios lá, né. Eu comecei a estagiar em 2020, isso. 2019 e 2020, comecei a estagiar, fiz estágio lá com a professora de Sociologia, né? Era eu e mais uma amiga minha, né? Que era a Gabi, né? Que foi uma companheira de luta assim também, né? A gente estagiava na Apucaraninha, né? A gente ia para lá. Na época ainda a gente conseguia até um carro da UEL para nos levar como projeto, né? A gente ia e voltava de carro. Que também a CUI acabou ajudando, né? O departamento de Ciências Sociais também me ajudou nesse esse carro, colocar como projeto nosso estágio, né, pra gente ir e voltar. Então a gente ia 7 horas e voltava meio-dia, né, lá da escola. Mas foi um processo assim que depois dos estágios eu fui efetivado, né, e a professora, eu lembro que a pedagoga de lá era Caigangue, era a Marilena, né, ela é Caigangue, e ela falou assim, se você quiser continuar, daí a gente efetiva como professor, né, de sociologia, enfim, os outros professores, as matérias que tem, né, daí ela deu no próximo ano que teve o PSS eu já fiz, né, e aí fui efetivado como professor, comecei a trabalhar como professor, né, lá, e fiquei lá um total de 5 anos, né, foi um período, assim, de muita aprendizagem com os Caigangue também, né, eu acho que um diferencial, assim, de trabalhar nas escolas indígenas e numa escola fora, né? As escolas indígenas é muito tranquilo de trabalhar, assim, bem tranquilo, assim. Tanto é que você chegar lá, sei lá, se chegar lá 10 horas da manhã, tá cheio de aluno, mas tá numa paz, assim, tá quieto, todo mundo na sala, prestando atenção. E nessa é bom, né, conviver com os Caigangue, né? Eu agradeço bastante ao Apucaraninha, né? Porque foi onde eu trabalhei, né, e me deram também a oportunidade de ajudar quando fui indicado para fazer parte lá de construir os itinerários formativos do novo ensino médio para as escolas indígenas, né, então isso me ajudou bastante nesse aprendizado também, né. O ciclo ele é estruturado de uma forma que a gente consiga trazer esses conhecimentos indígenas para dentro, né, como conteúdo, né, então como conteúdo científico, ou seja, eu consigo ir lá na aldeia, fazer um trabalho de pesquisa e trazer para o ciclo e organizar no modo da academia, né, ou seja, da universidade. Então ele é organizado, né, então saúde, território, espaço da universidade, as pessoas que vêm falar, né, os trabalhos de campo que é feito, né, então ele vai levando tudo por esse caminho que vai fortalecendo essa identidade indígena, né, tudo que é colocado ali
pensado para os indígenas, né? Então vai... E aí a gente vai percebendo que, fala, poxa, o conhecimento indígena, ele tem um caminho diferente, né? Mas que não deixa de ser científico, né? A universidade tem bastante isso, mas a gente também tem um conhecimento importante, né? Que são os mais velhos, são as mulheres, são as crianças. E a gente vai falar, poxa, então a gente também não tá errado assim com o nosso pensamento, né? Então, e eu sempre falava, se a gente, eu acho que se a gente sobreviveu até hoje com esse conhecimento indígena, né, e eles não estão na universidade, mas nem por isso deixa de ser conhecimento importante, né, ele que nos manteve vivo, né, foi esse conhecimento que os mais velhos nossos manteve, né, que nos manteve hoje aqui e me proporcionou passar por uma cadeira de universidade, tá aqui de novo nessa cadeira de universidade, né, então trazendo esses relatos, né? Tem pessoas que nem sequer estão mais aqui, não estão mais entre a gente, né? E eles acho que nem viram os universitários agora que estão saindo, mas eles foram pessoas importantes que lutaram para a gente ocupar esse espaço, né? Então, eu acho que é isso que o ciclo ele também traz reconhecimento, né? Reconhecer quem nos lutou pela gente antes mesmo da gente saber que a gente era criança, né? Às vezes não participava dessas lutas, mas relembrar essas memórias de quem lutou pela gente por saúde, por educação, né? Por território, a oportunidade de entrar na universidade, né? E acho que essas pessoas, essas lideranças, elas têm que ser lembradas sempre, né? Eu acho que esse ciclo faz muito bem, né? O ciclo traz isso, né? Para a memória nossa, né, para a nossa história, e dizer que a gente precisa dar continuidade nessas lutas, né? Eu saí recentemente, mas os alunos continuam, né? Isso é um processo, né? Eu entrei, eu aprendi com os que vieram antes de mim, eu saí, os outros estão dando continuidade, provavelmente vai continuar, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Então o ciclo traz isso pra gente também, né? E agora eu acho que ele tá mais ainda, porque eu vejo que traz alunos, né? Traz os alunos que já passaram pela universidade para falar, para os alunos que estão entrando, né? Para dar essa visibilidade do que é luta indígena na universidade, né? Então, eu acho que essa troca de conhecimento, né, que eu já passei por uma universidade, mas, poxa, eu posso lá falar para os indígenas o quanto é importante esse espaço, né, demarcar esse espaço e para melhorar para quem está vindo, né. Então, eu lembro que, assim, a gente sempre falava, tá, a gente precisa se reencontrar, né, sempre, às vezes... na minha época, né? Vamos fazer churrasco pra gente se encontrar, né? Que a gente, às vezes também, quando você vai pra graduação, a gente estuda, né? A gente vai, mas a gente precisava um momento nosso de se encontrar, de falar, de conversar, né? Para que não perdesse o vínculo, né? Eu acho que isso é importante pra gente, né? Saber que tem outro indígena aqui, saber que pra gente, e o ciclo, acho que é isso, ele criava esse vínculo, né? Criava todo esse vínculo pra gente não se perder, né? Poxa, tem mais indígena aqui, né? Vamos encontrar como é que eles estão, né? Então, essas coisas todas, né? Minha colação de grau ainda depois foi da pandemia, eu consegui alcançar, daí foi no Moringão, né? Daí teve a fala, essas coisas todas, né? Que os indígenas têm uma fala na colação de grau, né? E, assim, eu acho que foi um momento, assim, de agradecer muito, né, a Yanderu por tudo que tinha me proporcionado naquele momento, porque daí eu lembrei de tudo, né, tudo que eu passei, tudo que eu vivi. A minha esposa fala assim, eu não gosto, não quero voltar para o UEL não, foi muito maçante para mim, né, a minha esposa fala. Eu ainda sinto saudade da graduação, né, do que eu vivi, porque eu vivi coisas diferentes dela, né. Então, mas eu sinto saudade assim dos momentos de graduação, né? Porque
é um momento que a gente sofre, mas é um momento bom também, né? Foi um momento assim que eu aprendi muita coisa, né? Então eu lembrei assim e eu agradeci muito a Nhanderu, agradeci muito as pessoas que lutaram, né? E agradeci demais assim todos que me acompanharam também, né? Então naquele momento de eu ter pegado o meu diploma, eu até pensei assim, né? Isso aqui é uma luta de todos que não estão aqui, né, comigo, mas que me deram essa oportunidade, né? Então eu preciso honrar o nome deles, a memória deles, né? Porque eles lutaram para mim estar aqui, né? Então, se hoje eu tenho essa oportunidade, me formei, é por causa deles, né? Então lembrei muito assim desse momento. Primeiramente, assim, as pessoas que passaram assim pela minha vida, né? Assim, todas as lideranças que passaram pela minha vida assim, são importantes, né? E eu acho que isso, assim, eu reconheço que eu aprendi um pouco tarde sobre tudo isso, né? Porque eu acho que para todo mundo, no geral, assim, a gente vai ter esse auto-reconhecimento da luta, da importância dela, a partir do momento que eu entrei na universidade, na verdade, né? Porque até então a gente não tinha essa oportunidade de, por exemplo, entrar na universidade e perceber tudo isso. Até porque o vestibular indígena ele começa bem em 2001, né? Então, acaba que quando eu entro na universidade que eu vou perceber, né? Vou perceber nessas coisas, né? E daí você vai percebendo qual que é o papel das lideranças na comunidade, o que eles fazem, né? Porque, de repente, quando você está lá dentro dessa comunidade, você não olha para um posto de saúde como uma luta, ou você não olha para o espaço da escola como um espaço de luta. Você não olha para o território porque se torna tão comum para você, mas quando você sai para fora, daí você vai perceber, poxa, a saúde indígena ela é uma política que veio por meio de luta. A educação indígena foi luta. A demarcação do meu território foi luta. E aí que você vai perceber quem que foram essas pessoas que lutaram para tudo isso, né? Quem que foi lá que deu a cara a tapa para conseguir uma saúde diferenciada, para ter uma escola, para demarcação de território, para a gente ter, eu diria, esse conforto que a gente tem, porque querendo ou não, a gente tem um conforto hoje dentro do território, né? A gente tem saúde, a gente tem a escola, a educação, tem um território para aqueles territórios demarcados, né? Então, eu venho no território demarcado, né? Então, a gente tem tudo isso, mas aí você percebe, poxa, mas quem foram as nossas lideranças que lutaram por tudo isso, né? Quem que fez isso, né? Quem que foram, né? E aí eu lembro muito dos mais velhos, assim, né? Então, eu diria que as pessoas que lutaram, por exemplo, assim, e aí eu reconheço, assim, que essas lideranças, né? Por exemplo, eu posso citar aqui uma das lideranças importantes que teve, assim, que eu acho que foi o momento de eu acompanhar, né? Que já meio tardiamente, assim, porque eu já estava na universidade. Foi o Márcio, né? O cacique Márcio, que era do Laranjinha, ele faleceu recentemente, né? Acho que falei recentemente, assim, eu falo, mas foi em acho que 2019 que ele faleceu. Um dos caciques importantes, assim, que teve. Aí tem uma liderança que também, que foi do Laranjinha, que foi o Albani Jacinto, né? Que ele foi um dos primeiros, assim, que lutou por saúde. Ele ele estava em Brasília e ele falou, um dos relatos dele assim, porque que ele passou fome, né? Às vezes ele não tinha nada para comer, mas ele estava lá lutando, né? Ele e os demais indígenas, né? Lutando para tudo isso, né? Então, e aí eu lembro e me reconheço nessa luta através desses indígenos, né? Antigamente, eu lembro dos mais antigos, assim, tinha... aí tem o meu sogro, que foi das lideranças importantes, assim, que foi o Mário Jacinto, né? Que
foi um dos que lutaram bastante, o Albani, o Cacique Márcio, né? E aí tem vários outros, né? Mas eu sempre também lembro dos que não estavam aqui, né? Por exemplo, o Marçal Tupã foi uma liderança assim, nacional, que foi um dos primeiros, ele, o Krenak, que lutaram pela Constituição, né? Eu acho que esse sonho nosso de território demarcado, de educação, ele vem depois da Constituição, né? Depois que eles ajudaram a debater e construir esses textos da Constituição para que a gente tivesse essa oportunidade de ter o território demarcado, né? De ter educação, de ter saúde, né? Então eu lembro muito deles, né? E assim, presencialmente, eu acho que meu pai, minha mãe, né, também. O meu pai, ele participou do Pinhalzinho, foi um dos primeiros, assim, que veio para a retomada do Pinhalzinho, né? O Pinhalzinho, na época, não era demarcado, então ele foi um dos primeiros a chegar no Pinhalzinho para morar, para demarcar aquele espaço, para ser demarcado como território, né? E eu não era nascido ainda, mas as histórias vêm, né? Então ele foi um dos primeiros e eles contam, né, que quando os indígenas vinham ali no Pinhalzinho, tinha os poceiros, né, que não gostavam, enfim, queimava a casa dos indígenas, davam tiro, né, para assustar os indígenas, mas ele se manteve ali, né. Então ele foi um das lideranças assim que também foi importante ali, né, no Pinhalzinho, para demarcação. Ele era uma liderança não só política, mas espiritual também, porque ele era xamã, ele rezava, ele é minha mãe, né? Então essas são as referências, né? E eu agradeço muito, assim, todos eles, né? Cada um por estar, acho que um pouquinho de mim, assim, do que sou hoje, do que eu me formei também, graças a eles, né? Então é um pouco de cada, né? É uma luta de cada um que eu trago comigo, né? Que me formou essa pessoa, né? Olha, uma dos momentos assim que eu lembro assim que ficou muito marcado na minha memória foi uma reunião do conselho da UEL mesmo. Acho que ali foi o momento assim de virada de chave para falar, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa aqui nessa universidade, né? E eu lembro que a gente foi chamado para o conselho, inclusive foi em relação à bolsa mesmo, os atrasos, quando a gente também ocupamos o conselho lá, né? Os indígenas foram lá e ocupou o conselho, né? O conselho da UEL. Foi um dos momentos assim que a gente ocupou. Daí, uma das reuniões do conselho, né? Conselho universitário, o DCE disponibilizou uma fala pra gente da cadeira deles, né? Daí foi eu e o Elon ainda. O Elon é meu cunhado, né? A gente foi pro conselho, né? Pra falar. Eu acho que foi a primeira vez que eu falei assim, sabe? Foi um primeiro momento, assim, acho que uma fala mais política, né? Que daí depois foi... Porque daí depois que o Elon acabou saindo, aí foi eu que fui dando continuidade a isso, né? A gente ia falar no conselho, chamava os indígenas, fazia as mobilizações aqui, né? Então acho que naquele momento do conselho ali, eu acho que eu tenho até foto ainda desse momento, que foi essa virada assim, falar, nossa, preciso fazer alguma coisa também, né? Então... E aí foi, a partir daquele momento ali do conselho, acho que foi emergindo alguma coisa aqui, né? Que foi passando aí com o tempo e eu fui nesse processo me amadurecendo cada vez mais, né? Aí eu não sei se seria uma liderança, mas não seria muito modesto, né? Mas sendo humilde assim, não sei se seria uma liderança, mas o que eu pude fazer para ajudar os estudantes aqui, né? Enquanto eu estava aqui, eu fiz, né? E tentava trazer todo mundo junto, né? Para ser esse coletivo mesmo, né? E na época a gente tinha bastante pessoas assim que me ajudaram, né? E eu lembro assim que foram vários momentos de mobilização aqui, né? Em Londrina, que a gente participou, né? Então,
que tinha uns amigos assim que a gente ia, né? Então eu fui aprendendo com eles também, né? E aí, igual eu falei, no processo do ciclo foi quando aconteceu essa reunião do conselho, eu estava no ciclo ainda, né? Mas assim, eu já estava acompanhando bastante esse processo de luta, né? Então, e aí fui me desenvolvendo com isso, né? Então chegou um momento que acho que aquilo fazia parte de mim já, de chegar, falar da visibilidade, de ir para as reuniões, às vezes falar com os reitores, né? Então eu sempre falava assim, tem momentos que a gente precisa, parece que a gente tem que brigar, né? Chegar lá e falar mais energicamente, mas tem momento que a gente precisa dialogar, a gente precisa tentar uma outra forma de diálogo, né? Ou seja, há momentos da gente brigar, há momentos da gente dialogar calmamente, politicamente, né? Então não dá para você ser 100% radical, porque senão a gente também não consegue, né? Então tem que ir lá e usar as duas formas, né? Ou seja, para falar, senão a gente não consegue, né? Então, e eu fazia isso bastante, né? O ciclo, o espaço ali que a gente quer construir ainda, né? Que hoje a gente, acho que é o Sequinha, né? Que era o Centro Cultural, tá ali e a gente precisa de recursos, né? Então foram construídos a partir disso, né? Desses diálogos estudantes, né? O próprio ciclo mesmo, ele foi uma política dos primeiros estudantes que entraram aqui, nem foi na minha época, né? Foi lá em 2001, enfim, que foram construídos, que pediam isso, né? Que tinham que ter essa preparação para os indígenas dar continuidade no curso, né? Então foram eles também, né, que tiveram isso. E, enfim, dar visibilidade para os indígenas, eu sempre tentava isso, né? Eu acho que um outro momento assim foi a criação da RTI, né, que é a Articulação dos Estudantes Indígenas, né? E sabe onde foi criada assim essa RTI? Acho que foi o primeiro evento da UEL contra o racismo, né, que ia ter. Foi um dos primeiros assim que teve, que foi, eu não me lembro a data certa, mas foi um dos primeiros assim. E daí tava eu e o Felipe. O Felipe, ele se formou em medicina, ele também é estudante indígena, ele passou comigo no ciclo, né? Ele se formou em medicina, eu não sei onde ele está hoje, mas ele se formou, a gente estudou junto o ciclo, né? E daí a gente estava indo na hora de ir embora pro ponto de ônibus, né? E daí o Wagner tinha mandado mensagem para mim, vai ter o evento da UEL contra o racismo, seria legal os estudantes se organizarem e assinarem, né? Alguém assinar como uma organização, né? Da UEL, dos estudantes mesmo, né? Então, vocês poderiam pensar, né? Isso foi na sexta, né? Isso foi na sexta. Na sexta-feira, acho que o evento ele aconteceria numa terça daquela outra semana. Eu estava indo embora na sexta e o Felipe, nós estávamos no ciclo ainda. E a gente indo embora assim, né? Daí eu fiquei pensando, mas como que a gente organiza uma articulação, uma coordenação, enfim, uma associação, né? Daí a gente pensando lá, né? Daí que a pouco eu passei na frente do SECA, que tem os muros pintados lá, né? Daí tava escrito assim, arte, né? Arte. Só que arte, ART só. Tava uma arte com T mudo assim, né? Daí eu falei, arte, né? Daí eu coloquei um I na frente, né? Daí eu coloquei um E, um I, um E. Eu falei, nossa, dá pra criar arte, né? Será que... Falei, vou mandar no grupo o que eles acham, né? Daí eu coloquei lá, articulação daí eu tirei o T, né? Daí eu coloquei a articulação dos estudantes indígenas da UEL, né? Eu falei, tipo, uma inspiração foi por causa do muro, né? Falei, então vou usar esse ar aqui, né? RTI, né?
Daí ficou a articulação dos estudantes indígenas da UEL, né? Daí eu até falei pro Felipe, nossa, Felipe, será que eles vão concordar? Daí ele joga lá no grupo, né? Daí a gente já cria, a gente pode fazer um estatuto, né? Como organização mesmo, né? E aí eu joguei no grupo do WhatsApp, daí falaram, vamos, né? Então a gente cria a Artem, né? Daí foi assim, sei lá, em 20 minutos a gente tinha criado a Artem. E daí na segunda-feira, daí a gente já se apresentou como Artem lá, na segunda, na terça, no dia do evento, a gente se apresentou como Artem. Eu fui lá no... Dessa época, desses dias aí, eu tenho foto do primeiro evento da UEL contra o racismo, né? Que daí eu participei da mesa, daí a cerimonialista do evento foi a Eliane, que era Caigang, né? Então ela foi cerimonialista do evento, ela e a Marleide, se não me engano. Aí teve a participação do Nengá, dos guerreiros, né? Fazendo danças lá. Mas foi um momento assim que foi criado. Depois, no momento das assinaturas do pacto, né, da UEL contra o racismo, daí a gente foi como Artem já, né? Como um coordenador da Artem para assinar pela Artem, né? Então aí ficou. Aí foi. Aí toda vez a gente era chamado como Artem. Tô contente, tô feliz por tá aqui, né? Tá podendo contribuir também nesses 10 anos do ciclo, né? Todos que construíram o ciclo, né? Eu acho que tem uma importância grande, né? Como política de permanência aqui, né? Então, na universidade, então... Tô feliz, assim. Sou cria do ciclo, sou cria da UEL, então... tô muito contente, assim, sabe? Me agradecer, né? Todas as pessoas que vêm construindo essa caminhada, né? Comigo e construiu antes. Eu acho que são 3 memórias de infância, na verdade, que agora veio assim, que foi o momento que eu já tinha falado para você, que eu saía pescar com os meus pais, com os meus irmãos, né? A gente pescava e que ia. E era uma diversão, assim. E outro momento, assim, que eu lembro são das nossas idas para casa de reza, né? Que a gente dormia na casa de reza. Meu pai rezava às vezes 3 noites. E a gente dormia na casa de reza, né? A gente dançava junto, né, com ele, né? E um outro momento assim um momento assim muito legal que eu gostava muito de quando eu estava em casa era colocar o banco para fora, né? De casa e eu fazia café. Aí pegava mandioca e batata e colocava na fogueira e deixava assar e fazia café. Daí eu pegava o banco, ia lá e sentava e ficava deitado, né, olhando pro céu estrelado e tomava café e comia batata. Então, uma coisa assim que quando eu estava na cidade eu lembrava assim, mas eu sempre lembro desses momentos, né? Então, o momento da reza, o momento de eu estar deitado no banco de madeira e o momento de pesca, né? Que são memórias assim que eu lembro. Não tenho fotos disso, mas só tá na minha memória, assim, sabe? Pela história do meu nascimento, assim, né, que foi... A minha mãe falou assim que ela foi pra Jundiaí do Sul, é uma cidadinha bem pequena, assim, aqui. Lá onde a gente mora, é Guapirama, depois você vai pra Jundiaí do Sul, né? E Jundiaí do Sul nem é tão grande assim, é uma cidade tão pequena assim, eu fiquei imaginando, por que eu fui nascer em Jundiaí do Sul, né? Porque será que em Guapirama não tinha hospital, né? Ficou essa curiosidade. Só que daí ela falou assim, que na época que também eu fui, uma das curiosidades do meu nascimento, assim, foi que quando eu fui para nascer, daí eles tiveram que passar de barco a ponte, né? Porque a ponte estava cheia, não tinha... Aí passaram de barco para ir de carro para Jundiaí, né? Então foi muito essa lembrança, né? Porque estava de muita chuva, porque eu nasci em janeiro, né? E aí em janeiro era muita chuva, né? Então a ponte estava, o rio, não sei se foi no Piauzinho, mas no chegar no Piauzinho tem uma ponte, né? Aquela ponte, aquele rio diminuiu bastante também, mas ele enche, quando ele enche um monte assim, sabe? Enche bastante.
Então eu peguei uma época de cheia lá e a minha mãe teve que ser passada de barco. Eu gostava, igual eu falei, em casa, né, na época de criança assim, eu gostava muito de pescar com meu pai, jogar bola com os meus irmãos, né, que eram os mais velhos, assim. E gostava também de sair andar pelo mato, né. Isso eu acho que até depois que eu tava com os meus 18 anos aí eu fazia ainda, antes de ir para estudar, né, eu fazia isso. Eu andava pelo mato, né, e eu andava pra beira do rio lá, só pra andar, né, eu gostava, às vezes, lá tem um rio cinza, né, às vezes eu ia buscar linha no sábado, né, no mato, e daí eu ia aproveitava, lá tem uma pedreira enorme, assim, daí eu ia lá e ficava deitado na pedreira lá, né, ficava deitado um tempo. Eu chegava umas 8 horas lá e ficava até umas 11 lá deitado na pedra. Com o pé na água às vezes, né? Era gostoso assim, sabe? Depois eu ia arrumar a lenha e ia embora, né? Então eu fazia isso. E também caçava bastante com os meus irmãos. A gente ia caçar, né? A gente caçava. No dia de chuva mesmo, quando a gente não estava trabalhando, a gente saía, sei lá, umas 7 horas da manhã, voltava umas 7 da noite, assim, caçando, sabe? Caçava porco do mato, né? Às vezes capivara, tatu, enfim, isso tudo, né? E às vezes quando a gente ia pescar também acabava virando uma caça, porque a gente tava pescando, a gente tinha uns cachorros que caçavam, eles achavam bicho e a gente ia ver, né? Então se tornava uma pesca e uma caça ao mesmo tempo. Mas a gente ficava o dia inteiro fora, assim. E aí eu lembro que eu voltava, nossa, mas com uma vontade, com uma fome, porque é o dia inteiro, né? E daí, porque parece que quando você mexe, você tá na água, você vai pra água pescar ou andar, dá muita fome, assim, né? Eu voltava com muita fome à noite. Daí às vezes trazia caça, né? E o pai limpava, o pai e a mãe limpavam. Às vezes pescava, daí a mãe e o pai também limpavam, né? Os peixes e fritava, né? E eu gostava muito de café quando eu voltava. Um café, nossa, mas eu gostava demais de café, assim. A mãe acho que até sabia, porque ela deixava café, né? Café, eu chegava e tomava, sei lá, eu tomava muito café. Aí quando eu estava em casa, eu ficava deitado fora de casa, né? Às vezes estava muito calor, assim, eu ficava fora. Fazia fogo, mas eu ficava um pouco distante, porque estava muito calor, né? Até refrescar. Aí eu ficava até umas 2 horas da manhã, assim, deitado no banco. Depois eu ia dormir. E aí era bom, era um momento legal, assim, de infância, né? E gostava muito de ficar assim, olhando o céu, né? Quando tava limpo. Porque na aldeia o céu fica, nossa, fica lindo, assim. Porque dá pra você ver tudo, né? O céu. Estreladinho, limpo, né? Então fica muito bonito, assim. Eu ficava lá. Até refrescar um pouco pra mim dormir, né? Porque normalmente nas aldeias... Hoje a gente tem ventilador, né? Às vezes para ajudar nos pernilongos, mas antigamente não tinha isso. Você tinha que aguentar os pernilongos, né? Então eu esperava dar uma esfriada para não pegar tanto pernilongo assim, sabe? E aí eu lembro, assim, uma das coisas... Nossa, que ontem, né? Ontem, na verdade. Não, foi ontem, a hora que eu tava voltando embora, né? Porque eu tive aula ontem, né? Voltando embora, meio-dia, eu tava falando até com a minha esposa, né? Porque daí a gente parou numa lanchonete pra lá do pedágio de Jataizinho, que tem lá. Não sei se foi pra aquele lado lá, mas tem. Você passa o pedágio de Jataizinho, daí do lado direito tem uma lanchonete. A gente parou lá pra almoçar, tava eu, ela e meu sobrinho, né? Daí eu falei, nossa, quando eu fui pra UEM, eu parei aqui, né? Porque eu fui de carona com o caminhão da UEM, ainda me deram carona pra ir pra estudar, né? Quando eu parei aqui nessa lanchonete, que eles foram tomar café, eles me ofereceram, mas eu não quis. Mas que na verdade, assim, eu tava querendo voltar e ir embora, né? Porque eu nunca tinha saído, né, de casa, né? Porque, assim, você sair de casa... Eu saí de casa, eu acho que eram umas 4 horas pra ir pra UEM pra se matricular, né? Porque era outro dia a matrícula. Eu saí, peguei carona e fui. Eu acho que eram umas 6, 7 horas que eles pararam
tava à noite, assim. Uma sensação assim de vazio, de um pouco de desespero, porque eu nunca tinha saído, né, de casa, e eu falei, nossa, que vontade de voltar embora, né? Aí não dava, né? Daí eu falei, eu passei aqui, nossa, eu tava com uma vontade de voltar embora, né? Naquele desespero, assim, já. E aí quando eu cheguei lá em Maringá, ainda piorou mais ainda, porque, nossa, aquele trânsito, que ela tava em época de trote, porque a UEM fica na Colombo, né? Lá. E aí o pessoal fazendo trote, aquele monte de gente, e nossa, eu olhei pra cidade, a hora que eu cheguei na cidade, eu vi aquelas luzes lá, falei, meu Deus, aí que vontade de voltar embora. Nossa, mas foi assim, uns 2, 3 meses foi um momento assim, bem, aquela vontade de voltar embora mesmo, sabe, voltar de saudade de casa, né, porque muda a nossa rotina, né, eu tinha uma rotina diferente dessa, então mudou bastante. Mas aí, então, depois falei, bom, mas se eu não tivesse saído também, eu não tinha, hoje não eu pararia aqui para tomar café, né, para lembrar disso, de almoçar, né, não teria pelo menos uma condição de almoçar num restaurante aqui, né, porque, enfim, mas foi bacana, assim, são lembranças que, naquele momento parece que ela é dolorido, né, porque você sair de casa, mas que hoje eu posso passar lá e tranquilamente lembrar desse momento dolorido como algo que me fez crescer, né? E me fortaleceu e que me proporcionou chegar onde eu estou hoje, né? Como pessoa, como profissional também, né? Que trabalha, enfim. Eu procurava, porque daí eu apagava todas as luzes de casa, porque quando você está com toda a luz acesa, você não consegue ver, né? Aí eu apagava tudo e ficava olhando, né, para onde que tá tal, onde que tá tal estrela, porque para mim tinha um ciclo, né? É engraçado isso, um ciclo que você vai olhando para o céu e que em determinado momento parece estrela, outro momento some, né? E daí eu ficava procurando onde que tá essas estrelas, né? E às vezes não dava para ver, porque tampava tudo, né? E a iluminação também não ajudava. Às vezes tinha muita iluminação na cidade, você não consegue ver nada, né? E eu ficava procurando, apagava as luzes. Às vezes, muitas vezes dava para ver, mas bem um pouquinho assim, tipo no centro do céu, né? Assim, porque daí tinha muro aqui, já não dava para ver, daí tinha outro muro aqui, e se olhava era só um pouquinho assim, né? E eu tentava ver, assim, sabe? Às vezes conseguia, às vezes não, né? Mas eu tentava, assim. Eu ficava procurando onde é que tá aquelas estrelas, né? Que saía lá, não sei onde é que tá a lua hoje, né? Às vezes nem dá pra ver a lua. Ou às vezes eu via a lua, ela tava sumindo no muro já. Eu não via a lua, né? Então, e aí na aldeia dá pra ver tudo isso, né? Porque tá limpo, tá. Mas assim, uma das coisas que eu gosto ainda, na verdade, né? Gostava? Não, eu gosto, né? Então, ver a lua, ver o céu e... me dá paz. Eu acho que olhar para o céu me traz paz, assim, uma paz. E me faz pensar também nos meus antepassados, assim, sabe? Me faz trazer à memória pessoas que não estão mais aqui, né? Mas que eu acho que isso me traz um pouco de saudade e paz, né? Saber que... aí eu olho para o céu e lembro deles, né? Falo, poxa, será que... sei lá... uns 500 anos atrás, antes do português chegar, alguém estava aqui olhando para esse céu, né? Devia ter, né? Então me traz essas lembranças, né? Então, acho que por isso que eu gosto do céu. Bom, em relação à espiritualidade, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem nos indígenas, né? Não perder essa espiritualidade, né? Porque eu acho que é isso que mantém a gente forte, vivo, lembrar dos outros, né? Dos outros indígenas. É isso que nos dá força, né? A espiritualidade. A gente precisa estar alinhado com a espiritualidade e com esse... Eu sei que às vezes a gente vem para a universidade, não é tão corrido, né? É tão tempo curto assim que você esquece às vezes, mas
é importante sempre lembrar que a gente tem essa espiritualidade, né? Essas coisas que nos fortalece, né? E lembrar das rezas, eu lembro muito da Casa Grande, dos Imboraís, das rezas, dos cantos, né? Que deixa isso a gente mais forte, né? Eu lembro que eu também ia muito, assim, quando eu estava na cidade, às vezes ia para casa dos meus pais, ele rezava, eu ia para casa de reza, né? Eu falava assim, eu vou lá, preciso me desfazer um pouco dessa como que é, dessa correria, né? Eu preciso dar um tempo para minha espiritualidade, né? Ir lá ouvir ele, rezar com ele. Então, quando eu voltava, aí eu voltava bem, né? Depois, é quase que tirar um pouco de todo esse peso nesse tempo curto, né? E não perder isso, né? Eu acho que não é porque a gente está na graduação, a gente precisa perder isso. Pelo contrário, a gente precisa fortalecer isso, né? A gente precisa ter isso. Então, essa espiritualidade, ela é importante, né? E o que a gente, acho que também descobre no ciclo, né? Por isso que essa importância, né? E para quem passa pelo ciclo, né? Então, quem está passando pelo ciclo agora, ou passou, né? Eu acho que ele vai ajudar, né? Ele vai te mostrar o caminho, vai te fortalecer como indígena, vai te mostrar as lutas, né? Então, isso é importante, né? Precisa disso, né? A gente precisa dessa afirmação. A gente já é indígena, né? Mas a gente também precisa nos posicionar dentro da universidade. Então o ciclo, ele ajuda, né? Então ele proporciona isso, né? Então, para quem está no ciclo, né, não perder aproveitar, sabe? Aproveitar tudo que tem, porque com certeza lá na sua graduação você vai precisar também, sabe? Tudo que o ciclo que é colocado para o ciclo não é nada perdido, assim, é todo conhecimento, é todo fundamental para a nossa caminhada na graduação, né? E para quem pretende vir, né? Quem quiser vir, né, para a UEL, venha e passe, sabe? O ciclo, ele vai abrir as portas, né? Ele está abrindo as portas para você, ele não é algo perdido, sabe? Talvez as pessoas falem, eu vou perder 1 ano no ciclo, vou perder 2 anos. Não, pelo contrário, você vai estar só reforçando ainda mais o seu papel como indígena dentro da universidade, sua aprendizagem, para que você lá na frente você consiga escolher o melhor, sei lá, não seria o melhor curso, mas escolher o seu caminho, né? O seu caminho que você quer trilhar, sabe? Que você quer passar. E o ciclo vai te ajudar nisso, né? Vai te mostrar a importância de ser indígena, as lutas dos nossos antepassados, a espiritualidade, a graduação, pesquisa de campo. Tenha certeza que você vai aprender tudo, né? Você vai chegar na sua graduação sabendo o que fazer, né? Então, no ciclo ele te ajuda, né? E ele foi pensado para as indígenas, né? Então, vai ter bastante coisas indígenas também, você aproveita, sabe? Aproveita bastante, assim, quem tá no ciclo e quem vier, né? Então, venha de braços abertos, assim, para aprender tudo, sabe? Aprender tudo que tem que aprender e isso vai ajudar bastante. E também vai fortalecer a sua espiritualidade, tá? Ele te ajuda. Aí também eu queria só, na verdade, lembrar, um agradecimento, assim, as pessoas que vieram antes de mim, né? Aqueles que nem... 2 pessoas, assim, que nesse período, assim, que já não estão nem mais aqui, que foi a Jandira, né? Que é a mãe da Damares, que faleceu, terminou a graduação e faleceu, né? Ela acabou falecendo antes mesmo de exercer a profissão, né, dela. Tem um outro indígena que morreu no seu período de curso, que foi o Leonardo também, né, que passou pela UEL. Mas que todos, assim, que entraram que foram os primeiros, assim, né, desde 2002, que sofreram muito, assim, sabe? Sofreram muito preconceito, acho que mais que a gente ainda, mas, no entanto, foram os que abriram as portas pra gente caminhar na universidade
com um pouco mais de visibilidade, né? Com um pouco mais de condições de ficar, né? De permanecer, né? Porque eles também, com a presença deles, já mudaram essa universidade, né? E o que está acontecendo diariamente agora, né? Eu saí, tem outros vindo, né? Então, que cada vez essa universidade ela fique com mais presença indígena, né? Que fique, não sei se a palavra seria comum, mas que seja natural a gente estar aqui dentro sem questionamento, né? Do porquê que a gente está aqui, né? E que acho que esse é o nosso trabalho, para que essa universidade ela seja mais indígena e reconheça a gente como povos originários, como povos que têm esse direito, né? Tem esse direito de estar aqui dentro, né? E que ela também nos ajude nessa permanência, nessa caminhada a ser mais tranquilo possível, né?